Vamos lá. Então, estamos hoje começando um novo capítulo, né? O capítulo 9 do livro Libertação. Na semana passada, a gente terminou o capítulo que era a conversa entre o Gúbio e o Gregório. E nós vimos que foi uma conversa difícil, mas no final ele conseguiu que o Gregório consentisse em que eles fizessem parte desse grupo de obsessores que estavam tentando prejudicar essa pessoa, esse espírito que está encarnado e que o Gregório tem uma afinidade, uma sintonia de sentimentos muito grande, de sofrimento, e por isso ele quer que seja punição, mas de certa forma é uma dependência, ele tem uma ligação forte com esse espírito. Então, o Gregório consentiu em não interferir, não prejudicar mais e deixar com que eles se misturassem, respeitando, não contradizendo, né, a autoridade do Gregório. Eles iriam se misturar como se fossem espíritos também interessados em prejudicar aquela irmã. Então vamos lá. Capítulo 9, Perseguidores Invisíveis. E outro detalhe que me chamou a atenção, que eu acho que vale a pena a gente recordar. Esse grupo que está prejudicando essa irmã encarnada, o Gregório comentou, né? São mais de 60 espíritos que estão nessa tarefa de prejudicar não só a ela, né, mas a um grupo ali e principalmente a ela. Então vamos lá. No dia imediato, pela manhã, então logo depois daquela conversa, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado nos surpreendia. O edifício, de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores. Então, eram pessoas diferenciadas financeiramente na encarnação. Então, o próprio local onde eles moravam era uma mansão. Só o local onde eles moravam já denunciava a condição aristocrática deles. Não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto a ela, a ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Então, esse contraste aqui já me chama a atenção também, e é importante que a gente faça essa distinção. Uma mansão, uma casa bonita, rica materialmente, não necessariamente quer dizer bem habitada espiritualmente. Não quer dizer também que isso é regra, não estar bem habitada espiritualmente. Mas nesse caso fica claro, é uma mansão linda, com jardim lindo, mas habitada, ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Então, espiritualmente falando, o ambiente era tenebroso. Rostos patibulares, carantonhas sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Então, eles também tinham que se passar por espíritos mais ou menos nas mesmas condições. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica,
que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Então eles estavam realmente camuflados ali no meio daquele grupo, naquelas condições. Então, um espírito de luz pode mudar o seu padrão vibratório para parecer um espírito opaco, sem luz. E o contrário, a gente sabe que não é verdadeiro. Um espírito trevoso não consegue emitir luz porque queira. Ou ele adquiriu, ou ele já está nesse estado, ou ele ainda não consegue disfarçar a condição, né, inferior que ele se encontra. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Então, Saldanha é o chefe, o diretor daquele grupo de espíritos obsessores. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas, ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. Então, por que que também eles conseguem se passar? Porque Gregório autorizou. Gregório passou alguma informação, recomendação, para que quando chegasse ao Saldanha, o Saldanha soubesse que era, então, alguém, era um grupo ali, os três, de categoria importante. Então, eles foram admitidos ao grupo como companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou ao nosso instrutor confidencialmente. Então, como se Gúbio fosse realmente alguém da confiança de Gregório, tanto é que o Saldanha pergunta: o chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou confidencialmente ao Gúbio. Sim, informou Gúbio de modo vago, sem entrar em muitos detalhes, só confirmando. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre à entrada da grande câmara do casal. A manhã resplandecia lá fora, e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha a socorrer. Então aqui eles chegaram. Então a Margarida é uma mulher ainda moça encarnada, e é este espírito o, o alvo da missão do Gúbio. E é esse espírito, o espírito que tem uma influência tão grande no espírito daquele que é Gregório, um espírito que há 700 anos ali coordena, comanda uma organização tão grande de espíritos baixos ali no umbral. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Então imaginem, ela é uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente por um grupo e agora, no caso como o André Luiz está descrevendo, dois espíritos obsessores estão manipulando energia negativa, fazendo como se fosse o inverso de um passe, né? O passe para benefício, ou a operação magnética que eles estavam fazendo era para que se consolidasse cada vez mais o quadro deprimente que ela se encontrava. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe
quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides. Então, olhem isso. Aquilo que a gente aprendeu nos capítulos anteriores, esses obsessores cristalizados já nessa forma muito involuída, né, muito reduzida, que é o que eles chamam de ovoides, ao redor dessa pessoa, da Margarida, algumas dezenas de corpos ovoides de vários tamanhos e de cor plúmbea, cor acinzentada, né? Assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos cuidadosamente dispostos na medula alongada. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também à vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, os ovoides, a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Então, esse é um quadro, talvez, numa condição exagerada até de obsessão, como a gente vê. Um grupo enorme de entidades desencarnadas conscientes e mais um grupo de entidades desencarnadas inconscientes estava toda atrelada, né? Então vinculada a esse espírito. Então imagine um grau de perseguição, um grau de demência se instalando, né? De fora de controle com relação à condição mental que essa irmã já estava se apresentando ali, se consolidando. Em verdade, já observara por mim grandes quantidades de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Então, André Luiz falou: todas as obsessões que eu já vi até agora era algo, parece que cresceu ali naquela paixão do momento ou de alguma coisa que foi ficando cega e não conseguiu mais ter consciência, mas no caso aqui ele está vendo isso daqui, parece que é algo planejado, organizado. Então foi algo que foi meticulosamente estruturado para prejuízo dessa irmã. Não foi alguém que sofreu uma decepção muito grande, um prejuízo muito grande, e entrou num quadro de revolta ou de cristalização de um tipo de sentimento e que não conseguiu mais sair. Não, ali foi algo planejado, organizado. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. Então, todos os centros vitais daquela irmã estavam controlados pelos obsessores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele, e examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Então ela já tinha, inclusive, ulcerações na pele que eram consequências dessas substâncias fluídicas escuras que eles estavam levando até ela, fazendo com que ela adoecesse através dessa influenciação espiritual. A vampirização era incessante.
as energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Então, as energias dela estavam sendo sugadas por esses ovoides constantemente. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central. Então, o André Luiz está concluindo, porque ele não está tendo oportunidade de tirar essas dúvidas, do esclarecimento maior por parte do Gúbio. Como é que se instalou tudo isso? Então, André Luiz, como alguém que estuda o mecanismo das doenças e agora, acima de tudo, no componente pelo lado espiritual, ele estava concluindo que se instalou pelo sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Então, aquela obsessão estava degenerando as células nervosas daquela paciente, daquela pessoa. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Então, às vezes a gente vê uma pessoa amargurada e cansada, exausta, e a gente agora começa a ter uma noção do que pode estar acontecendo no mundo espiritual. Talvez em condições, em proporções muito menores do que essa, mas a gente vê agora o componente espiritual que também conduz a uma enfermidade, influencia ou que mantém uma enfermidade, né? Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Então, aos olhos do mundo, de uma análise científica talvez menos esclarecida do ponto de vista espiritual, ela era uma pessoa que sofria uma demência, talvez uma esquizofrenia, alguma influenciação que ela ouvia vozes e que tinha visões, que para muitos isso pode ser coisa da própria cabeça, mas aqui no quadro a gente está vendo que é a realidade espiritual que está envolvendo ela, por conta de culpas do passado que esse espírito carrega, né? Então não é à toa, não é sem merecer, não que ela mereça isso, então não é como uma punição, mas eu digo, ela tem responsabilidade sobre o que está acontecendo com ela, isso sem dúvida. Interrompi, no entanto, as observações acuradas a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador. Então, André Luiz até então estava analisando o quadro da doente em si, tanto no ambiente material quanto no ambiente espiritual, mas agora, depois que ele teve a sua percepção, a sua conclusão, agora ele passou a observar o Gúbio, querendo aprender também como é que o nosso instrutor está conduzindo essa situação psicologicamente, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida do coração. Então aqui agora o André Luiz parou e prestou atenção. Gente, é por ela que nós estamos aqui. E que caso difícil, e que caso parece que sem um caminho de intervenção, né, de intercessão, e então foi analisar como o Gúbio estava conduzindo. E isso que era, inclusive, como ele fala, uma arriscada aventura, porque eles corriam riscos se não tivessem preparados como o Gúbio estava. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhoreava diante da enferma conduzida para a morte.
Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que, se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Então, agora o André Luiz está falando para a gente o quê? O Gúbio está se controlando para não sair da postura de piedade que ele tem, né, com relação a essa pessoa que é um espírito tão importante para ele. E o André Luiz está falando, se fosse ele, ele não conseguiria ter a mesma postura, compostura do Gúbio. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Então é uma reação natural de quem tem uma afinidade, ama e quer ajudar alguém que a gente está vendo está sendo prejudicado, vampirizado por uma série de malfeitores. Então André Luiz falou impetuosamente, instintivamente, ele acha que ele botaria todo mundo para afastaria todo mundo e já começaria a fazer o atendimento de cuidados para libertar ela daquela influenciação tão ruim. Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Então aqui a gente já vê o quanto um preparo adequado, sem grandes interferências das emoções descontroladas e às vezes, né, talvez sem o devido conhecimento que poderiam agir e prejudicar tudo. Então, uma reação impulsiva, apaixonada, e mesmo que seja movida por amor, poderia bagunçar tudo. E o Gúbio, não. Ele não procedeu assim porque, de alguma maneira, ele sabia que não era assim que deveria proceder. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após, demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Então ele olhou para Saldanha pedindo que o Saldanha desse mais esclarecimentos com relação ao caso. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente, elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Então, pelo que o Saldanha informou, foi fácil para eles. Eles investiram pesado, mas não encontraram muita resistência por parte dela, porque talvez ela não tenha os antídotos contra isso, que é uma, uma mentalidade mais elevada, uma preocupação em se manter ligada ao alto em oração, a vigilância e tudo mais. Então ali o quadro foi fácil. E tanto é que Saldanha fala: se você veio ajudar a gente, talvez seja desnecessário, porque eu acho que está tudo concluído o que a gente veio fazer. E ele completa, né, falando: mais alguns dias e a solução não se fará esperar. A meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou. E o marido? Então o André Luiz falou: eu acho que o Gúbio já sabia, mas ele estava puxando a conversa com o Saldanha para ganhar confiança. Ora, esclareceu Saldanha com escarninho sorriso. O infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem, todavia, no casamento foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constitui-lhe-ia um trambolho e filhinhos, e se os recebesse, não passaria para ele de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja. Então, o que também o Saldanha está completando? O Saldanha não tem uma vida moral muito elevada, o que também facilita o trabalho deles. Então, uma vida
voltada cada vez mais para o material, menos preocupada com a aquisição espiritual, né, e as boas companhias, ele é presa fácil. A situação se torna a Margarida uma presa fácil. Mas mesmo assim, meio que superficialmente, o marido vai levar a esposa à igreja. Por quê? Porque eles acreditam que na igreja está a salvação de um quadro de demência ou de uma possessão, um demônio que está possuindo essa pessoa, como muitos acreditam. E reforçando a inflexão sarcástica, acentuou: vão à missa na espera de melhoras. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela permutando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a, prestimoso, e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorridos alguns minutos, notei, apalermado, que os cônjuges, acompanhados por extensa súcia de perseguidores, tomavam um táxi na direção de um templo católico. Seguimos-los sem detença. O veículo, a meu ver, transformara-se como que num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto luzente. Então, olhem isso. Eles descrevendo o que é esse quadro de perseguição. O carro está carregado de entidades, desde o paralama até o teto, como se fosse, ele fala, parecia um carro de carnaval. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Então, olhem isso. A quantidade de espíritos ali na igreja era 5 vezes maior a quantidade de pessoas encarnadas. Compreendi logo que em maior parte ali se achavam com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Então, a maior parte dos espíritos que se compunham neste quadro, também a gente não pode esquecer que isso não é generalizado, mas nessa história, nessa igreja, nessas condições, a maior parte dos espíritos que estavam habitando o ambiente estavam para ali para perturbar. Não eram espíritos de luz, eram espíritos de zonas trevosas de mentalidade e sentimento. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas para dispensar-nos maior atenção, e intencionalmente Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Então o Gúbio aproveitou que o Saldanha estava focado nos dois, e aí o Gúbio se afastou com o André Luiz e com o Eloy para maiores esclarecimentos. Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. A respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou-me o coração. Porque pela descrição que ele está dando para a gente, aquela igreja, espiritualmente falando, estava carregada de treva. Mas quando ele olhou para o altar, algo foi um grande consolo para ele, uma confortante surpresa para ele. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior.
Então existia uma presença divina ali naquela igreja, que estava concentrada no altar, mas era nítida a separação das forças trevosas e das forças do alto ali naquele local. Dividiam-se os fluidos à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Então, as coisas estavam presentes ali, mas não se misturavam, como água e azeite. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor: que vemos? Não reza o segundo mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagens de escultura para representar a paternidade celeste? Então, aqui agora o André Luiz está perguntando, mas não falou Moisés que a gente não deve adorar a imagens como se fossem o substituto de Deus? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas. Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Então, o que o André Luiz está questionando? Aqui parece que o altar é a parte divina verdadeiramente, mas não foi dito que não é para a gente dar uma importância demasiadamente importante a esculturas, a artefatos, a talismãs. E aqui o Gúbio está confirmando, sim, essa é a recomendação e não nos devemos curvar. Entretanto, ele fala, a bondade divina é infinita. E aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. Então, olha aqui a explicação do que está acontecendo. Em ambientes de espíritos muito atrasados, isso pode ser permitido, porque, de certa forma, é onde aqueles espíritos podem se concentrar, podem utilizar daquele local onde eles focam a concentração principal deles, onde vai mobilizar aquela fé. Mas que não é ali o que é o importante, não é, porque é na consciência, é no coração, é no sentimento e no raciocínio que a gente deve colocar acima de tudo o altar divino. Mas a bondade divina é infinita. E aqui a maior parte dos espíritos são de mentes infantis. Então essas mentes infantis precisam de referências ainda mais atrasadas também. E sorrindo acrescentou: quantas vezes, meu amigo, a criança acalenta bibelôs, a fim de preparar-se convenientemente para as responsabilidades da vida madura? Olha que interessante a comparação que ele está falando. Uma criança não se apega a um boneco, alguma coisa que para aquela criança é importante, ela se agarra àquilo e aquilo passa a ser o ponto de apoio para ela, enquanto ela ainda não está preparada às responsabilidades da vida madura. Aqui acontece a mesma coisa com esses espíritos, por mais que no, na cronologia encarnada deles, eles já sejam adultos, às vezes até idosos, mas espiritualmente falando, ainda são crianças. Ainda existem na Terra tribos primitivas que adoram o Pai na voz do trovão, e coletividades vizinhas da taba que fazem de vários animais objetos de idolatria. Nem por isso o Senhor as abandona. Vale-se dos impulsos elevados que elas lhe oferecem e socorre-lhes as necessidades educativas. Nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes,
há quase um século as preces fervorosas de milhares deles a que envolvem os nichos e apetrechos do culto. Então, o grupo ali foca na imagem. E então a imagem, Deus permite que ela reflita essa concentração de luz do alto, porque para eles é importante. É natural que resplandeçam, através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. Então, Deus se utiliza daquilo como meio para poder atingir aquele grupo de espíritos. Mas a gente sabe que vai chegar um momento em que eles vão ter que se desapegar disso se quiserem avançar. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicados objetos de culto, revelavam-se mentalmente muito distantes da verdadeira adoração à divindade. Então, eles estavam totalmente ainda fora do culto verdadeiro a Deus. Mas eles estavam focando naquilo que era mais primitivo e isso era já um princípio. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Em grande parte dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa que a nossos olhos não conseguiam disfarçar. Espera que eu pulei aqui sem querer. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos nas mesmas características. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Então, olha aqui que o André Luiz agora está relatando também para a gente. O padre e os assistentes dele estavam envolvidos na mesma treva. O altar continha luz, porque algum movimento de mais elevado existia ali, mas nesse momento, inclusive, não vinha do sacerdote. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa. Então, olhem isso, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta força negativa ali, a presença de 3 anjos, vamos colocar assim, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões do espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas a fina contextura. Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem o corpo físico, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Então, olhem como a misericórdia divina é de bondade além de tudo que a gente imagina. Ali ninguém estava, talvez, merecendo, mas mesmo assim existia a presença de abnegados irmãos que semeavam, que de alguma maneira levavam algum benefício para eles. Reparei através do halo de muita gente que determinado número de frequentadores
se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los. Então, olhem que assédio das trevas naquele ambiente. Não longe fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com o manifesto desejo de receber a bênção celestial. Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida superior que naquele instante lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção. E segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriram reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Então, se ela estava fazendo um movimento sincero de elevar o pensamento, eles sugeriram lembranças negativas que fizeram ela voltar a um padrão mais baixo. Voltei-me para o orientador que me prestimosamente explicou. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isso mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. Então, a gente pode pensar assim, puxa, mas então eles não tinham chance, eles estavam tentando, essa senhora, por exemplo, estava tentando, mas com o ataque das trevas, teria chance sim, se ela se esforçasse ainda mais. Mas ainda ela não conquistou também, talvez, tal condição. Mas ali o esforço se fazia necessário que fosse maior. Por quê? Porque se cultivava um padrão ainda muito aquém daquilo que era o ideal. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se, de maneira fundamental, ao aprimoramento do indivíduo. Então, por isso que o que se fala de reforma íntima com tanta frequência no espiritismo, ele é a chave da nossa verdadeira conquista de ascensão espiritual. Porque não basta eu falar, se eu não me esforçar em me modificar intimamente, eu vou ter ponto frágil, eu vou ter ponto. O meu calcanhar de Aquiles está aberto aos espíritos que querem me prejudicar. É nos atritos da marcha que se deve, que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servirem ao o ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Então, muitos que estão ali para conseguir um céu fácil. Então, depois de servirem por 2 anos ali na igreja, falam assim, não, mas agora eu mereço descansar. E então não permanecem na luta constante por se melhorar e aí acabam abrindo as portas para esse tipo de atividade das trevas. Em todas as casas de fé, olha lá, não está falando só dessa igreja. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto,
é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito a fim de recebê-los. Então, por todo lado, existem espíritos de luz distribuindo bênçãos para todos nós. Mas se eu não cuidar de trabalhar o meu coração, o meu íntimo, se eu não merecer por um esforço pessoal, eu não vou assimilar essas bênçãos que esses espíritos divinos estão nos oferecendo. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Então, onde eu estou sintonizado? Que tipo de padrão eu cultivo? Mesmo ali dentro do ambiente de oração, mas em muitos casos eu mantenho um bom padrão vibratório dentro daquele ambiente religioso, mas no meu íntimo eu vibro o contrário. Sem esforço preparatório é impossível ambientar o benefício. Embalde, imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Quer dizer, não existe milagre evolutivo. A gente não tem como pegar um macaco e colocar para ele saber o que ele está fazendo num palácio de bom gosto, de tudo o que tem de bom e de belo. Então, não tem como pegar um homem selvagem e colocar ele para usufruir já o que outros conquistaram através do esforço, de raciocínio e de trabalho no sentimento. Aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania. Olha aqui. Basta tocar uma música sublime para alguém que está num padrão vibratório inferior e falar assim: eu não gosto desse tipo de música. Eu quero aquele batidão. E um cabaz de flechas lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Então, se ainda o espírito é primitivo, selvagem, para ele, os sons da natureza, do trovão, é mais bonito do que uma melodia bem elaborada. E tudo o que é mais elaborado e conquistado através da inteligência e moral humana, muitas vezes não são mais importantes que um artefato de caça. Portanto, para alguém que se coloque a caminho das eminências sociais, é indispensável seja educado de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Então, se nós quisermos um dia estar em condições melhores, num ambiente melhor, nós vamos ter que nos melhorar e nós vamos ter que trabalhar, nos colocar a serviço. Gúbio espraiou o olhar através da multidão que presenciava a cerimônia aparentemente contrita e acentuou: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. Então, aqui ninguém está desmerecendo o culto religioso de um ambiente católico, de forma alguma. A missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro que procura um ser criado de busca verdadeira ao Criador. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio espiritual. Então, o problema está nas intenções daqueles que vão até a casa espírita receber um passe, a missa receber a bênção da hóstia e da missa em si. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos,
necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Então, além dessa luta contra os nossos movimentos internos, nós vamos ter que aprender a lidar com as influenciações externas. Sim, que é uma questão de sintonia, ainda assim, né? Continuou Gúbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, que se projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi num deslumbramento que muitos espíritos sublimes penetravam o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto. Mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Então, olha isso. No caso aqui, quem estava indo contra esse esforço divino era o próprio sacerdote. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes, que se prosternavam humildes à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Então, da mesma maneira que o sacrário, as hóstias também eram sublimes, irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Então, nas hóstias, ele não conseguiu apagar a luz que continham ali. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como que por encanto. Então, olhem isso. Todo o esforço, em alguns casos sendo apagado pelos que estão ali fazendo o culto, em outros chegando ainda sublimes para serem benefício para aquele irmão, mas ficavam escuras, como que por encanto no tocar do corpo daquele irmão. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Vi a hóstia, qual foco de fluidos luminescentes, atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Então, não que isso fosse para todos. Ali existia alguém sincero e elevado em pensamento e sentimento que conseguiu assimilar todo aquele benefício preparado ali. Intrigado, procurei ouvir o instrutor que, muito ponderado, elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. Então, como sabemos também que existem sacerdotes que não estão ali envolvidos na verdadeira missão celeste que eles abraçaram. E é claro que existem aqueles que fazem por merecer. Mas naquele caso, aquele sacerdote ainda era um ateu, que se preocupava só em gozar também as sensações da matéria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Então ele tem um compromisso depois, ele quer acabar logo essa missa, porque o compromisso depois está mais importante para ele do que aquele ato que para ele está sendo enfadonho. Quanto aos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios,
eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Ut missa est, ide, a missa acabou, dispersou os fiéis que, ao fim da reunião, mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. André Luiz. Então aqui termina esse capítulo, né, que nós conseguimos fazer o capítulo inteiro, que se chama Perseguidores Invisíveis, mostrou o trabalho de um grupo das trevas como esse, e conseguindo êxito, porque o grupo de encarnados também não está movimentado adequadamente na direção certa. Então, infelizmente, tudo aquilo que era naquele ambiente que era para essa irmã recolher algum benefício, nada mudou. Porque neste caso, neste agrupamento de irmãos encarnados e desencarnados, o padrão vibratório ainda era muito inferior. E por isso, as trevas ali ainda estavam dominando. Mas o bonito de ver é que mostra nesse capítulo que, independente disso, o alto está presente, oferecendo as dádivas divinas para quem estiver pronto ou pelo menos se preparando para receber. A exemplo daquela senhora, a única senhora que conseguiu assimilar a hóstia da maneira mais sublime possível, né? Da maneira mais adequada que poderia ser. E então nós terminamos hoje esse capítulo Perseguidores Invisíveis, que nos traz mais uma série de aprendizados, né, e reflexões com relação ao que acontece nesse plano espiritual, em muitos casos, né? E como também nós podemos nos policiar, né, nos vigiar, para que a gente não caia num padrão como esse e faça justamente o movimento de aproximação a esse auxílio divino que está sempre sendo nos ofertado. Certo? Alguma observação a mais que vocês queiram fazer? Alguma dúvida que tenha ficado? Não? Maravilha. Então, na semana que vem a gente vai ser Páscoa, mas nós vamos fazer mesmo assim, né? Eu pretendo. Então, o capítulo 10 que vamos começar aqui, que se chama Em Aprendizado. Certo? Certinho. Maravilha. Então, agradecemos a Deus mais uma vez aqui pela oportunidade, né? Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Ótima noite.